Será que é pedir muito? Será que é pedir demais, né? Esse grito de guerra aí de pedido de asfalto. Olha só a situação, parece que a gente tá na fazenda. Me parece que o pai da Desirê, ela já falou aqui, tem uma fazenda, né? Gosta da zona rural. Desirê, tá parecido com a fazenda do seu pai ou a fazenda do seu pai tá mais bem cuidada? A estrada ali, né? O caminho pra fazenda do seu pai tá mais bem cuidada, Desirê? Bom, o caminho também é de terra, né, e a gente sabe como é que é. Isso aí, é muito desagradável, né, essa questão da gente ter, tanta poeira na frente de casa. Inclusive até uma das coisas que a gente tenta quando tem oportunidade, até para não gastar tanta água assim, é ficar molhando pelo menos na frente de casa para não vir poeirão na porta, né, porque realmente no tempo que é quente, passa qualquer pessoa de moto, de carro, vem aí, poeira mesmo. Mas eu vou que a gente tem que, ter uma visão muito, estratégica para toda essa questão da falta de asfalto que a gente tem, no estado de Goiás, sobretudo nesse, trecho aí que a gente está vendo na reportagem. A gente tem que ver, como é que vai conseguir do orçamento, onde é que tem orçamento para isso? É no governo federal, é no governo estadual, é a prefeitura mesmo que já tem orçamento para isso? Porque é importante mostrar também para que os moradores entendam da onde esse recurso vem, qual é o passo a passo, se tem que pedir para alguém, como é que faz o processo, porque não adianta nada a gente ficar reclamando se as autoridades não têm noção do caminho para conseguir esse recurso, porque quando a obra é pública, tem que fazer um processo muito bem feito, tem que ter ali referência, é necessário uma qualificação técnica para tal. Então, a minha torcida, a minha expectativa é que a cada clamor popular também se abra uma forma aí de pesquisar se já existe projeto, se não existe, quem é que fez esse projeto, para que essas pessoas sejam atendidas o mais rápido possível. Muito bem, o Buriti Sereno em Aparecida de Goiânia. E telespectador, ouvinte, internauta, não acredite em tudo que você vê em propaganda, em assessorias, porque isso eles não mostram, né? Isso a propaganda não mostra, isso as assessorias de imprensa, especialmente de Aparecida de Goiânia, não mostram, né? É uma situação terrível, uma situação dramática. Eu queria ver prefeito de Aparecida de Goiânia, eu queria ver secretários morarem nessas ruas e conviverem com esse poeirão, parecendo que a gente está na década de 1950. Daniel Santana, que situação dramática vive a população de Aparecida de Goiânia. Essa é a realidade, nua e crua, Daniel. Essa é a realidade, nós vemos mostrando aqui diariamente, né, muitos problemas e uma parte deles relacionadas a essa questão da falta de asfalto, que é grave. Eu já disse aqui que não é só uma questão de higienização das casas, mas é uma questão de segurança para os motoristas, para os pedestres, não tem nenhum tipo de sinalização na via, né? Nesse período de seca passa a ser um problema também de saúde, afinal de contas, a poeira, ela é muito ruim para o período com baixa umidade, causa muitas doenças respiratórias nas pessoas, principalmente nos menores, sofrem com isso. Eu particularmente sei bem o que que é, porque a vida inteira sofri de rinite, de bronquite asmática, então você não poder respirar é uma sensação muito ruim, ou ter sua respiração prejudicada. Eu, de novo, rogo às prefeituras que deem atenção à população, que possam resolver esses problemas o mais rápido possível, porque essas pessoas não merecem estar dessa maneira aí, abandonadas à sua própria sorte. Jean Lopes. Rafael, eu fico olhando essas imagens, com essa poeira aí, com esses matos em volta, né? Esse total abandono. E eu fico pensando na situação que a gente vive hoje no Brasil, nesses tempos atuais, nesse maldito século XXI. Esse prefeito que foi eleito em Aparecida, recebeu, se não me engano, 92% dos votos, alguma coisa nesse sentido. Ou seja,
Dizem que foi a maior votação proporcional do Brasil, foi a dele, e ele abandona o seu povo, sua cidade dessa forma. Eu fico vendo em âmbito federal que um presidente da República, que até hoje não tem uma única denúncia de corrupção, é perseguido sistematicamente pela grande maioria da mídia brasileira, pelos artistas, pelos virtuosos de plantão, enquanto que um bandido que corrompeu o Brasil durante 16 anos, que roubou, né, indiretamente provocou morte, provocou destruição, caos, é guindado a herói, entre aspas, né? Eu fico vendo que no Brasil hoje, quem faz bom trabalho, quem é dedicado, quem é cumpridor de seus deveres, é perseguido por hienas, por chacais, por abutres, que ficam em volta, esperando o leão matar a zebra, o leão que é forte, que é poderoso, o leão mata a zebra, se alimenta e sai, e deixa os restos lá. As hienas, os chacais, os abutres vão lá comer a carniça. Isso é o Brasil hoje, é assim. É uma total inversão de valores. Os homens valorosos, os homens dedicados são perseguidos. E os canalhas de plantão vencem sempre. 3201-7720. Vamos registrar participações aqui. Boa tarde a todos. Jean, me sacia uma curiosidade. Por que o Lula pintou e bordou nas suas administrações? Seus filhos, inexplicavelmente, se enriqueceram do dia para a noite. Eu nunca vi uma linha de investigação sobre isso. E qualquer coisa que o presidente Bolsonaro faça é investigado. O Joaquim do São Domingos, Jean. Rafael, é verdade. Coincidentemente, a mensagem do Joaquim, para o qual eu mando um abraço muito carinhoso, muito afetuoso, coincide com o meu comentário anterior. Você sabe que, em última instância, Joaquim, por que muita gente quer o Lula de volta e muita gente persegue o atual presidente que não tem nenhuma comprovação de corrupção? Porque o ex-presidente Lula roubou muito e deixava roubar. E abriu a torneira para que muitos roubassem. Ou para que muitos mamassem nas tetas estatais, como os artistas, por exemplo, né, que viviam mamando milhões e milhões com a tal Lei Rouanet. O atual presidente não rouba e não deixa roubar. Por isso ele é perseguido. Mais participações? 3201-7720. Boa tarde, Jean. Quando a doença chegou ao Brasil, houve uma dispensável queda de braço entre o governo de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro. Que retrospectiva você faz dessa situação? Se desde o início eles trabalharam unidos, não seria melhor para o povo? O Wanderson, de Goiânia, faz essa pergunta para você, Jean. Ô, Wanderson, o que aconteceu... Valderson, desculpa. Valderson. Um grande abraço para você. O que aconteceu no início, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre uma possível pandemia, o governo federal, através do Ministério da Justiça, entrou com um pedido, pedido de lei para que houvesse, naquele momento, um controle sobre aglomerações, chegadas de turistas, né, que os carnavais fossem cancelados, porque o governo federal temia a pandemia. O governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, o governador da Bahia, Rui Costa, exatamente os 3 lugares onde os carnavais são mais fortes, se insurgiram contra. Existem aí na internet vários vídeos deles falando que não haveria problema nenhum, que o vírus não chegaria ao Brasil. E esses 3 governadores e outros mais conseguiram com que nada pudesse ser feito para conter o vírus ainda no início. É bom lembrar que o médico Drauzio Varela, um comunista de carteirinha, né, um homem que à distância cheira mofo, porque ainda está lá na época da União Soviética, na época de Che Guevara, de Fidel Castro, ele veio a público e falou claramente que o vírus seria apenas uma gripazinha e que não faria mal algum às pessoas. No programa do Faustão, que vai ao ar todos os domingos, médicos enviados lá pela Rede Globo de Televisão, que é a detentora dos direitos dos carnavais em Rio e São Paulo, falou que não teria problema nenhum.
Ou seja, foi feita uma campanha para que os carnavais acontecessem. Moral da história, o vírus chegou com os turistas oriundos da Ásia, oriundos da Europa e dos Estados Unidos, e o Brasil entrou nessa pandemia, e hoje o grande responsabilizado é justamente quem tentou proteger o Brasil do mal. 32017720, boa tarde, Rafael, Jean, meu nome é Baltazar, sou fã do Jean. Fala a verdade com muita propriedade. Manda um abraço para ele, Jean. Baltazar, nome de craque, nome do artilheiro de Deus do Atlético Clube Goianiense. Grande abraço para você, Baltazar. Muito bem, daqui a pouco eu quero ouvir mais opiniões do Daniel Santana e também da Desirê. Mais uma participação, boa tarde, ótimo programa, parabéns, não perco um. Quanto ao voto auditável, com certeza não será votado positivamente devido ao grau de comprometimento dos deputados com os capas pretas. Eu sou a favor, pois em todas as eleições aqui em Jataí acontecem coisas com as urnas que nos deixam em dúvida quanto à lisura das mesmas. Participação do nosso ouvinte, telespectador e internauta que é livre para opinar. E a gente respeita muito. Muita gente também mandando foto aqui do programa e a gente agradece muito. Desirê Penalba, qual que é a sua expectativa sobre essa votação a respeito do voto auditável? Vai passar ou o governo Bolsonaro vai sofrer uma derrota, Desirê? Estou torcendo para que o voto auditável e impresso seja aprovado, né? Ainda mais porque a gente sabe que quando acontecem manifestações assim de tanto peso, costuma ter um bom resultado e um bom impacto no Congresso, porque eles sabem que os votos deles que vem na próxima eleição vão depender do apoio popular, né? Então, como a gente viu no último final de semana, a quantidade de pessoas que foram às ruas manifestar pedindo pelo voto impresso e indignados com essa situação aí que o próprio telespectador, o ouvinte, veio falar sobre essa situação complicada entre o Congresso e o STF, que acaba que os ministros conseguem negociar aí todo esse lobby que eles fazem, né, em querer manter ali a forma deles controlarem a eleição, deixando a gente de uma forma bastante indignado, suspeito, preocupado da lisura do processo eleitoral. Então, a gente tem essa torcida para que o voto impresso seja aprovado, porque o que a gente mais precisa hoje é ter transparência, confiança no processo e que não fique nas mãos de poucos técnicos essa apuração, né? E que a gente consiga ter a tecnologia da apuração dos votos em conjunto também com a confiabilidade do processo. Daniel, o que vai acontecer no que diz respeito a essa votação hoje? Acredito que não será aprovado a proposta. O próprio presidente Bolsonaro já havia dito que necessitaria de acordo, que esse acordo não foi feito nos bastidores para poder uma negociação política, algo comum, não estou dizendo que é algo escuso, mas uma negociação política no sentido de aprovar, de ter os votos necessários para que essa PEC passasse e com a rejeição, então, de alguns órgãos, né, principalmente do Supremo, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral também, a matéria, eu acredito que ela não tem a menor chance de passar, deve ser rejeitada hoje, e aí eu acho que quem é favorável, né, quem nesse momento apoia o voto auditável, como eu disse aqui já algumas vezes, tem que cobrar dos seus parlamentares, da pessoa que votou, do deputado que votou, no sentido de que ele seja aprovado, porque se depender do jogo político, não será.